Olá! Hoje nós vamos falar na aula sobre prisma de base qualquer. É uma continuidade da aula anterior em que a gente trabalhou o cubo e o prisma de base retangular. Então, voltando nos sólidos geométricos, nós temos aqui representados vários sólidos e vamos dividir em grupos. Um grupo é de corpos redondos, que são todos os sólidos que têm na sua superfície uma parte arredondada que permite rolar. E os poliedros, que são as outras que só têm superfícies planas, superfícies retas. Esse grupo de poliedros vamos dividir em prismas, que está em azul, pirâmides em verde e sólidos de Platão em vermelho. Na aula de hoje nós vamos falar apenas dos prismas. Então aqui eu tenho representado alguns objetos que representam o grupo dos prismas. Observe que ele possui vértices, que são os pontos que vai receber o nome A, B, C, tudo bem? Segmentos de reta que formam as suas arestas, segmento AB, segmento BC e assim por diante. E por fim, as faces, que são polígonos. O polígono ABED, o polígono ABGF, esses que eu destaquei. Ou ainda, os polígonos na forma de triângulo, de pentágono, aqui na parte superior dos sólidos. Explorando um pouquinho mais ainda sobre as faces do prisma, observe que quando a gente falar em prisma, a gente vai ter a base, que é o polígono que normalmente é diferente. Por exemplo, no primeiro objeto, nós temos o triângulo. O triângulo é a base. E ele está na parte superior e na parte inferior da figura. A base sempre fica paralela, tudo bem? Então, aqui eu vou destacar as bases. Na primeira figura, é um triângulo, prisma de base triangular. Lá na última figura, é um hexágono, prisma de base hexagonal, tudo bem? Os objetos aí desenhados. Agora, todas elas possuem faces laterais retangulares, que é o que eu estou pintando de verde. Eu pintei somente uma face, mas todas as faces laterais aí são retangulares. Observação, nós estamos trabalhando prisma reto, que é esse prisma em que as faces laterais são retangulares. Bom, planificação. Aqui eu tenho os mesmos objetos e eu vou mostrar a planificação nessa animação. O que é a planificação? É quando a gente abre o objeto no plano e aí vai ficar evidente todas as faces que são polígonos, ou seja, são triângulos, quadrados, pentágonos, retângulos, tudo bem? E aí eu vou usar algumas planificações para a gente falar então da área dos prismas, de como se calcula a área. Começando pela área lateral. Aqui eu tenho duas planificações. A área lateral é a área que é composta pelas figuras que está em verde. E a gente observa que todas são retângulo. Então, para se calcular a área de um retângulo, eu uso a fórmula de área de retângulo, que é base vezes altura. E a área lateral, então, vai ser a soma de todas as faces laterais. Num prisma triangular, eu tenho 3 retângulos. Num prisma de base hexagonal, eu tenho 6 retângulos. Então, para calcular a área lateral do objeto, eu vejo quantas faces retangulares possui o objeto. Agora, para se calcular a área da base, nessas planificações, eu vou olhar a base, que é a figura que eu destaquei em vermelho, o polígono. No caso do primeiro prisma é um triângulo e do segundo é o hexágono. E aí eu vou usar a área de cálculo de polígono. Para calcular o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ou se for um triângulo equilátero, em que os 3 lados são iguais, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área de um hexágono? L quadrado, 3 raiz de 3 sobre 2. Cada figura tem uma fórmula específica de cálculo de área. Então, para se calcular a área da base, eu identifico que figura que compõe a minha base, e aí eu calculo a área usando a fórmula específica. Feito o cálculo de um polígono que compõe a área da base vai ser 2 vezes a área desse polígono, porque nós temos duas bases, tudo bem? Bom, e aí para finalizar, nós vamos falar em área total,
que vai ser a soma de toda a área lateral e a soma da área da base. Bom, além da área, nós vamos também entender como se faz o cálculo do volume. E é exatamente como dos objetos da última aula, em que a gente falou que o volume era a área da base, e aí, para cada objeto, nesse caso, a base pode modificar, multiplicado pela altura. Então, volume é uma fórmula, isso vale para o cubo da aula anterior, para o prisma da aula anterior, e desse é sempre área da base vezes altura. Então, agora nós vamos para uma atividade de vestibular. Observe a figura, eu tenho aqui uma figura planificada. O enunciado: um prisma reto de base pentagonal foi desdobrado, obtendo-se essa figura, na qual as linhas pontilhadas indicam as dobras. O volume desse prisma, então ele te dá o objeto planificado e pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura, então eu preciso da área da base. Ele falou aqui que esse prisma tem base pentagonal. Por quê? Ele é composto por um polígono com uma base com 5 lados, por isso pentagonal. Mas não é um pentágono regular, como que eu mostrei na atividade. Então, como que eu calculo a área? Toda vez que aparece uma figura que não é regular, você pode tentar decompor em outras figuras que você conhece, fazendo divisões. Então, é o que eu vou fazer. Quando eu dividir ali, eu sei que esse segmento que eu criei, ele tem tamanho 3, porque é a mesma medida que está aqui. E aí eu dividi a minha base em duas figuras, um triângulo e um retângulo. Então, para calcular a área da base, eu tenho que fazer a área do retângulo, que é um retângulo 2 por 3, e somar com a área de um triângulo, que é um triângulo equilátero, 3 de lado 3. Essas áreas eu sei calcular, eu conheço a fórmula, então eu vou calcular separadamente. A área do retângulo é largura vezes comprimento, 2 vezes 3, isso vai dar 6. A área de um triângulo de lado L regular, lembra da fórmula? Eu acabei de falar. A área é igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4. O L é 3, então a gente substitui. A área é 3 quadrado raiz de 3 sobre 4, 3 ao quadrado é 9, então é 9 raiz de 3 sobre 4. Eu tenho que somar esses dois valores e eu vou obter a área da base. Portanto, somando os dois valores, a área da base é 6 mais 9 raiz de 3 sobre 4. Eu reservo, porque na verdade eu quero o volume. E o volume é a área da base vezes a altura. Aí eu tenho que identificar se a minha base é essa parte do pentágono e aqui, a altura é 5. Eu identifico na planificação a altura. Se eu entendi que a altura é 5, basta substituir. Volume vai ser 6 mais 9 raiz de 3 sobre 4, tudo multiplicado pela altura, que é 5. Aqui eu faço uma distributiva. 5 vezes 6 vai dar 30, ok? E então vai ficar volume igual a 30 mais 5 vezes 9 raiz de 3 sobre 4, vai dar 45 raiz de 3 sobre 4, que é a letrinha D, a resposta da atividade. E assim a gente finaliza a aula. O objetivo foi mostrar a área de um prisma qualquer, que consiste em identificar a base e fazer o cálculo da área da base, e fazer o cálculo da área lateral, que é formada por retângulos, e o cálculo do volume, que é base vezes altura. Aplicamos no exercício de vestibular. Espero que vocês tenham compreendido. Revisem o vídeo, apliquem outros exercícios. Bons estudos e até a próxima!